Bem-vindos à nossa aula 3, a nossa penúltima aula aqui dentro do módulo 4, e esta é a quarta personagem que nós estamos estudando e última. Estamos falando de Esther, a rainha Esther. Essa aula tem um nome, o nome é A Estratégia. Estamos pensando e estudando sobre Esther, porque ela está a um passo de salvar o seu povo. E o objetivo aqui desta aula é analisar a estratégia que ela tomou. Porque Esther, ela consegue reverter nada mais, nada menos do que um decreto. O rei já tinha decretado com o seu anel poderoso, selo, decretou o extermínio dos judeus e ela vai conseguir essa reversão. Então nós estamos no primeiro banquete. Esther, ela é muito paciente, ela tem uma estratégia, né? Toda a parte teórica está montada, ela precisa colocar em prática. Nós estamos em um clima muito tenso, cheio de expectativas nesse palácio. O que essa mulher vai pedir? Por que a rainha convidou Amã? O que está acontecendo nesse banquete? E Esther, ela está demonstrando nessas atitudes uma notável habilidade que a mulher empoderada por Deus precisa ter. Ela, além de ser estratégica, além dela não revelar de forma imediata o seu pedido do rei, isso mostra então que ela é paciente. Pega isso aí pro seu coração. Paciência. Consciência. Ela tem a consciência da necessidade de construir um ambiente. Esse ambiente precisa ser de confiança. Ela está preparando o momento para que ela possa fazer a sua revelação. Mas precisa ser o momento certo. O momento que Deus dá para ela esse conforto, essa segurança de falar. Então Esther vai organizando um banquete, um jantar. Ela convida o rei. E ela convida o seu inimigo, o inimigo do seu próprio povo. Aquele que estava armando a aniquilação do povo dela. Amã. Está sentada na mesa, jantando em uma noite com o rei, com o seu inimigo. E nesse primeiro banquete, Esther, ela criou o quê? Uma atmosfera. Ela está celebrando. Ela está sendo cordial. Ela sabia lá no interior do seu coração que com muita paciência ela venceria as etapas, né, do quebrar o gelo e de se aproximar, porque a paciência é uma aliada nessas horas. E em vez de ela sair fazendo um pedido de forma apressada, né, de forma meio louca, né, façam algo, me dê algo, né, revoguem esse decreto, ela aproveita a ocasião. Ela começa a agradar o rei. Ela aproveita esse jantar, convida o inimigo. E ela começa a deixar, então, um suspense no ar, né? Porque ninguém sabe o real motivo desse jantar, desse banquete, e ninguém sabe o que ela vai pedir. E este movimento dela estratégico acaba permitindo que ela ganhe tempo. Ok? Movimentos estratégicos nos fazem ganhar tempo para orar mais, para jejuar mais. Então vai aumentando a curiosidade do rei, ele vai tendo mais interesse, né, em relação a esse pedido, em relação a esse jantar, e ao final do banquete ela poderia falar algo, mas ela não se sente à vontade. Esther convidou então o rei, ela convidou Amã para um segundo jantar, para um segundo banquete. Então no dia seguinte ela propõe esse novo jantar e ela promete então revelar o verdadeiro pedido dela. Eu até vou revelar o meu pedido, senhores, mas não hoje, amanhã, porque a gente vai jantar de novo. Então, esse passo que ela dá em relação a ter paciência, a ser estratégica, é fundamental, porque ela não se precipitou. Quantas vezes você, mulher empoderada, colocou aí as situações delicadas, né, botou tudo a perder, porque se precipitou. A Esther, ela garantiu que o rei ela estivesse predisposto, né, a ouvir, a atender um possível pedido, mas atender um possível pedido no momento certo. E ela precisava dessa segurança em Deus. Além disso, essa estratégia mostra também para o Amã, para o inimigo, que a posição dele não é tão segura. Porque ele não está suspeitando da sua queda. Ele não sabe o que vem pela frente, né? Porque ele tinha um decreto no qual ele venceu com o pedido dele a morte de todos os judeus. A aniquilação ia chegar. Mas a queda dele estava por vir. Então nós temos a revelação do plano de Amã. Nós temos a intervenção divina no segundo banquete.
Agora o plano de Amã vai ser revelado, a maldade dele. Agora o plano de Deus vai ser colocado em prática. Porque Esther, finalmente, ela vai revelar algo que nós vimos em outras aulas, a sua identidade judaica. Ela denunciou, então, um plano maldoso, malicioso de Amã, e ela revela a sua identidade. Essa atitude é de muita coragem. E ela tem ali, né, uma certa força na hora de falar. Ela é eloquente, né? Ela expôs ao rei esse iminente perigo de destruição do povo dela. Ela é a rainha. Vão matar o povo dela. Vão acabar com ela. Então ela acaba pedindo uma intervenção. Olha, essa intervenção é para você evitar um genocídio. Não tinha nessa palavra na época, né? Então Esther, ela declarou essas palavras. Se agrada ao rei, e se achei favor perante ele, e se parecer justo ao rei. Palavra pesada para um rei, né? Que me poupe a vida. Este é o meu pedido. Não me mate, rei. Não me mate. E outro, poupe o meu povo. Não acabe com a vida do meu povo. Esta é a minha petição. É isso que eu quero pedir para vocês. Pois eu fui vendida. O meu povo foi vendido. Eles são escravos. E nós fomos vendidos para sermos destruídos, para sermos mortos, aniquilados. Essas palavras estão em seu livro. E isso é muito pesado. Então o rei Xerxes, tomado ali por muita raiva, muita fúria em seu coração, ao perceber que Amã tinha traído ele, traiu a confiança dele, porque ele se sente ameaçado, e o pior ainda, ele ameaçou a vida de uma rainha. Ele ameaçou a vida da rainha, que entrou não pela beleza, mas pelo caráter. Então ele ordenou que Amã fosse enforcado. Aonde? Na forca que Amã tinha preparado para Mordecai, lá naquela outra situação que nós estudamos. Então, essa reviravolta muito dramática foi um claro sinal de intervenção divina. Amém? Está chegando intervenção divina na tua casa, eu tenho certeza disso. Então, nesse momento, o mal que estava sendo planejado por Amã voltou contra ele próprio. Tenso, né? A queda de Amã é uma revelação do poder de Deus. E agora nós temos a elevação de Mordecai a uma posição de segundo comandante no império. Força de Deus, força dos filhos de Deus, e agora tem de forma evidente, né, uma justiça divina. De forma evidente nós temos a proteção divina. Deus cuidando do seu povo, protegendo o seu povo, zelando do seu povo e levando eles a lugares que eles nem imaginavam. Você pode ir a lugares que você nem imagina na vida. Então a emissão de um novo decreto surge. A emissão é da salvação dos judeus. E apesar da morte, né, da execução de Amã na forca que ele fez para Mordecai, né, ele faz uma forca para Mordecai, ele morre nessa forca. O decreto original de extermínio dos judeus, ele não podia mais ser revogado, pois as leis dos medos e dos persas eram irrevogáveis. Por isso, né, nesse momento tem um novo decreto. O rei Xerxes, sensibilizado, totalmente influenciado por uma mulher empoderada, Esther consegue, através desse plano, dessa estratégia de jejum, de oração, influenciar ele. E juntamente com Mordecai, ele permite, então, que eles emitissem um novo decreto. Não se poderia revogar aquele antigo, mas poderia ser feito um novo. Ou seja, o que passou, passou. Não dá para chorar. Mas o novo de Deus vem. O novo de Deus liberta, dá segurança. E esse novo decreto autorizava os judeus a se defenderem de seus inimigos. Dava poder para eles se defenderem. Não precisava botar saco cinza e chorar, né? Eles poderiam se defender de qualquer inimigo, de qualquer província dentro do império. Eles eram agora um reino quase que independente, mesmo dentro do território de Xerxes. Mordecai, agora, ele tem uma posição muito grande. Ele alcança uma posição poderosa, ele é um militar agora respeitado. Então ele enviou cópias desse novo decreto.
Ele acelera o envio dessas cópias para todas as províncias do império. Vocês podem se defender, vocês não são escravos, né? Temos praticamente aqui a nossa independência. Ei, judeus, nós estamos seguros que podemos nos defender. E ele iria enviando essas cartas, assegurando que os judeus fossem informados rapidamente, né? Eles pudessem o quê? Se preparar para a defesa. Se tivesse o dia de aniquilação, se tivesse em algum momento ali amantes de Amã, agora morto, alguém queria a vingança, eles podiam se defender. E este novo decreto não apenas anulava o efeito devastador de um primeiro, porque além de um novo decreto, tem a morte daquele general. Mas agora nós temos uma situação que transformava a fragilidade, a vulnerabilidade dos judeus, agora é transformado em uma posição de força e de defesa legítima. O teu fracasso, a tua tristeza, a tua ansiedade, o teu momento de depressão, o teu choro no chuveiro, Deus vai transformar em alegria e em testemunho e ferramenta para outros que um dia vão se defender do mal. E no dia marcado para o extermínio dos judeus, né, eles estavam armados, eles estavam preparados. Então não ia ter vingança para cima deles, ia ser pego de surpresa. Eles poderiam enfrentar os seus inimigos. E eles tinham coragem, eles tinham determinação para poder fazer isso. Então, em vez dos judeus serem aniquilados e todos mortos, eles agora podem se defender. Eles têm armas agora. Agora eles são praticamente independentes dentro desse império. Agora um dos generais faz parte que faz parte da cúpula do reino, também é judeu. E agora a derrota não é certa, né? Aqueles que procuravam destruí-los tiveram seus planos frustrados. E este dia de vitória foi muito celebrado, né? Foi o dia da sobrevivência. Ao invés de nós estarmos mortos aqui nessa noite, nós estamos vivos. Então é um momento de alegria, é um momento de gratidão. Então nós vamos marcar aí a nossa instituição. Nós vamos ter a festa de Purim. Olha que lindo. Recebi uma bênção, eu celebrei, vou dar um nome para essa celebração. E essa celebração ela é anual. Essa celebração comemora a salvação milagrosa dos judeus através da coragem, através da fé de Esther e Mordecai. Uma passagem muito linda, uma estratégia muito linda e teve um final feliz. Teve um final feliz para o povo de Deus, não teve vingança, não teve maldade, certo? O povo de Deus venceu através de uma mulher empoderada. A estratégia de Esther para salvar o seu povo é uma lição para nós de liderança. Débora líder, Esther líder, ambas muito sábias, ambas com uma fé inabalável em Deus. E ao usar aqui a paciência e todo esse planejamento estratégico, a Esther ela mostra para nós que ela conseguiu transformar uma situação de desespero em uma vitória. Que você possa no teu dia a dia ter oportunidades para transformar as situações de desespero, que a gente acabou de falar, em vitória, tanto na sua vida quanto na vida de pessoas que estão ao seu redor, que precisam também dessa bênção de uma vitória. A sua história nos ensina que a coragem e confiança em Deus continua sendo as primeiras opções de nossas vidas. Nós temos que buscar a Deus para enfrentar dificuldades, para superar desafios. Não importa se eles são os mais difíceis que nós já encontramos. Deus pode nos ajudar. Na próxima aula nós vamos refletir sobre aplicações práticas na vida de Esther. Corre aí, vai no banheiro, rápido, pega uma água, pega um cafezinho, se prepara então para a gente pegar as dicas práticas da vida de Esther. Então as mulheres modernas conseguem sim extrair da Bíblia lições de coragem, de fé, de liderança, e elas são relevantes para nós também hoje, mesmo sendo na antiga Pérsia, mesmo sendo uma rainha tão antiga. É muito fácil nós aplicarmos nos dias de hoje e termos sim atitudes, gestos e resultados diferentes.